Começando aqui por uma das questões mais importantes no Conselho, caso venha a ser eleito a 29 de setembro, que medidas é que irá tomar no que concerne à questão do preço da água no Concelho de Alenquer? Essa é uma boa questão, aliás falámos dela numa entrevista aqui há uns tempos atrás. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que me está a ser dada para esta entrevista. Obviamente que esse é um dos assuntos mais sensíveis no Concelho de Alenquer, o custo da água. E na altura, como eu tive a oportunidade de dizer, o custo da água em Alenquer só poderá vir a baixar quando deixar de haver a exclusividade de compra de água às águas do Oeste. Portanto, à partida, as câmaras, e nomeadamente porque a Câmara de Alenquer também é associada das Águas do Oeste, que é uma entidade pública em que o Estado tem 51% e as restantes câmaras do Oeste têm 49%, e portanto, só juntando as forças de todos os municípios que estão todos na mesma situação, e acabando, e o Estado estando disponível para rever os pressupostos de venda de água aos municípios, só dessa forma é possível de facto vir a baixar o custo da água em Alenquer. E portanto não se pode dizer de ânimo leve que se vai fazer isso, porque não vai, porque nós tivemos o reequilíbrio financeiro desta concessão da água agora em discussão em 2011 e, portanto, se houvesse essa oportunidade, essa alternativa, tínhamos-lo feito. E, portanto, aqui o que existe por parte dos municípios é a obrigatoriedade de mostrar na Administração das Águas do Oeste, da qual somos também associados, de que este regime de exclusividade na compra de água é em alta e o regime de uma quantidade mínima de água por ano de compra terá que acabar, para haver a oportunidade de facto dos municípios poderem descer o custo da água, independentemente de ela estar ou não concessionada depois na venda em baixa. Foi defendido pela Associação Ambientalista aqui de Alenquer a possibilidade de venda das reservas de água à EPAL para diminuição de venda das reservas de água à EPAL para diminuição dos gastos. Também partilha desta ideia? Acha que tem alguma As realidade? reservas de água que estavam na altura da concessão, que estavam em atividade, foram passadas para a EPAL e para as Águas do Oeste em termos de captação e, portanto, os furos que estavam em atividade já foram passados para a EPAL. Todos os outros não tinham as condições necessárias de assegurar a qualidade da água para a venda e, portanto, é uma situação que tem que se olhar, mas não resolve o problema à partida. E, portanto, o que resolverá o problema é, de facto, ter a capacidade de renegociar o contrato que há com as Águas do Oeste, diminuindo o custo da água. Eu dou-lhe o exemplo, é que a EPAL vende às Águas do Oeste à volta de 19, 20 cêntimos por metro cúbico e as Águas do Oeste estão a vender aos municípios, ou às Águas de Alenquer, no caso, à volta de 56 ou 57 cêntimos o metro cúbico. E, portanto, não havendo esta intermediação na venda da água, que é do Estado, só assim é possível descer, de facto, o preço da água. Porque também se fala que o valor da água vai ser uniforme no país, tal como houve uma uniformização do escalão da água nos vários municípios. E, portanto, é uma situação que está em cima da mesa, que o Estado também Mas está a uma ação analisar. direta sua, junto E, portanto, aqui da empresa das Águas de Alenquer, não vai existir, tendo em conta um reequilíbrio financeiro? Vai ficar à espera que se algo resolva no seio das Águas do Oeste? Não vou ficar à espera que as Águas de Alenquer tenham a obrigatoriedade de comprar as Águas do Oeste, porque foi um pressuposto que a Câmara pôs no caderno de encargos e, portanto, o que a Câmara tem que fazer é, junto do problema, que é as Águas do Oeste, a Câmara de Alenquer e todas as outras, poder renegociar e ditar novas regras para a venda de água em alta ao Concelho de Alenquer e, portanto, o problema reside neste momento aí. Muito bem. Passando a outra área, no que respeita à cultura e património no Concelho, quais são as suas ideias? Fala-se também naquela questão do Teatro Ana Pereira, na sua recuperação. Em
termos patrimoniais, em primeiro lugar, dizer-lhe o seguinte: nós já ao longo destes 2 mandatos de coligação pela nossa terra sempre defendemos o património, a preservação do património no concelho de Alenquer, não só do edificado, mas também de todo o outro imaterial que falamos, as tradições, a nossa própria cultura, e portanto há que desenvolver as ações necessárias para manter esse património. E nesse âmbito, as nossas propostas na Câmara têm ido nestes 2 anos no sentido, de facto, de recuperação e dar possibilidade também às pessoas de poderem recuperar imóveis degradados. Estamos a falar também aqui de muitas situações, algumas situações também de edificado particular, e portanto continuaremos a desenvolver medidas, tal como temos vindo a fazer, para a preservação do nosso património, não só o edificado, mas também todo o outro no que diz respeito ao teatro imaterial. O Teatro Ana Pereira é um imóvel que não é da Câmara, é um imóvel que pertence à Misericórdia de Alenquer, e portanto qualquer ação de recuperação desse imóvel, que entendo que deva ser recuperado e tem vindo a ser recuperado por parte da direção da Liga dos Amigos de Alenquer, todas as ações e o apoio que a Câmara poderá dar, entendo que deverá dar. E este apoio não é só o apoio financeiro. A Câmara pode também concorrer, porque o próximo pacote de medidas do CREN, o próximo pacote de financiamento do CREN, vai apontar muito para a recuperação de imóveis e para a requalificação. E, portanto, nesse sentido, tem que ser uma aposta do município a recuperação destes edifícios que são o nosso património. Temos muito mais, poderíamos falar dele, como o primeiro convento franciscano aqui em Santa Catarina, que se encontra degradado e está lá, e que deveria ser recuperado e aberto para visita ao público, e portanto não só para a preservação do património, mas também ao mesmo tempo como fonte de desenvolvimento económico, turismo, evidentemente trazer pessoas ao concelho de Alenquer. Estamos aqui bem pertinho da capital, e portanto criar um tipo de ação e de atividade e de roteiro e de rotas e de mostra de facto turística, para que o concelho de Alenquer também nessa área possa vir a ter uma outra fonte de desenvolvimento económico. Bem, a Câmara Municipal tem sido acusada na questão de terrenos onde fez obra, que não pagou o devido aos donos do terreno, nomeadamente a questão do Centro Escolar das Paredes, o Pavilhão Municipal e o Parque de Estacionamento da Barrada. O que é que se lhe oferece dizer sobre esta questão? Essa questão é uma questão que eu tenho levantado e levantei já não só neste mandato, como no anterior. A Câmara Municipal de Alenquer entendeu nos mandatos anteriores que deveria para fazer alguns equipamentos públicos, protocolar com os proprietários, de forma a que lhes disponibilizasse os terrenos e que mais tarde viessem a ser recompensados ou compensados com a inclusão de mais terrenos nas futuras áreas de expansão do Plano Diretor Municipal. Portanto, eu estou perfeitamente à vontade para falar, porque todos esses protocolos são anteriores à minha entrada para a Câmara Municipal, e portanto o único que eu fui chamado a avaliar foi o do Pavilhão Municipal na altura, e nessa altura votei contra porque não entendi que a adenda que se fez ao protocolo, em que criava uma cláusula indemnizatória ao proprietário, não entendi que fosse viável para a Câmara Municipal, e à data, e não queria fazer futurologia, mas vim a ter razão, porque neste momento, de facto, a Câmara está a negociar com o proprietário o pagamento desse mesmo terreno por não cumprimento dos pressupostos que, na altura, acertou com os vários proprietários. E, portanto, neste momento quando se falava em dívida dessa questão? Não está a pagar juros. Quando se falava em dívida, ou se fala em dívida da Câmara, eu tive a oportunidade de o fazer recentemente em alguns debates em que se falou da dívida da Câmara, e eu chamei a atenção que não era só a dívida aos fornecedores e à banca que a Câmara tinha, era a dívida também de quando esses mesmos proprietários quiserem acionar as cláusulas de incumprimento dos protocolos que estão estabelecidas, e portanto... Quanto é que a Câmara tem que pagar a estas pessoas?
A cláusula de indemnização do pavilhão municipal ronda os 2,5 milhões de euros. A Câmara conseguiu, e há um pré-acordo com o proprietário, fazer um pagamento na ordem do 1 milhão de euros a pagar em 4 anos. E, portanto, mas isso significa que, à data, as coisas não podem ser feitas assim. Nós, quando apostamos num determinado investimento, temos de ter a capacidade de perceber como é que o vamos fazer, como é que o vamos pagar. E, portanto, se nós olharmos para esse caso específico do pavilhão municipal, vimos que é uma situação Câmara, na sua opinião, foi negligente, mal planeada, sobretudo, porque é um edifício que custou 3 milhões de euros, o terreno, se fosse pago pela cláusula indemnizatória, pelo preço que estava no primeiro protocolo, rondaria aos 3 milhões de euros, e a Câmara faz uma escritura e aceita estas cláusulas indemnizatórias à data. Porquê? Porque criou uma infraestrutura, estava a construir uma infraestrutura como o pavilhão, que não tinha um piso próprio para a prática do hóquei em patins, e a Câmara, para pôr esse piso, precisava de 100 mil euros, dos quais foi buscar 50% ao Instituto do Desporto e financiou outros 50%. Mas para isso precisava ter o terreno na sua posse. E para fazer a escritura, obviamente o proprietário ditou as regras que entendeu. Portanto, isto mostra bem a forma como os investimentos estão a ser feitos. De repente, para resolver um problema de 100 mil euros, arrasta-se a Câmara para uma dívida de 1 milhão ou 2 milhões e meio de euros. E, portanto, se as coisas tivessem sido bem resolvidas no início, quanto é que a Câmara teria que pagar este proprietário? A Câmara até poderia ter feito o protocolo, mas quando o protocolo está a terminar, a Câmara tem que chamar o proprietário e discutir, ou prorrogá-lo, criar novas regras, e aqui nada disso foi feito. Esses casos que estamos a falar, do pavilhão, do complexo escolar, eu digo-lhe mais, do Centro de Saúde de Alenquer, do Parque de Estacionamentos Pesados no Carregado, são protocolos que já terminaram, e nunca a Câmara chamou os proprietários, tendo em atenção o término dos protocolos, e disse: meus amigos, vamos aqui negociar, vamos nos entender, para que depois, mais tarde, não venha a acontecer o que está a acontecer agora, que os proprietários vêm-se lesados e podem pedir, têm moral para pedir os valores que entendem. Estava a dizer que no caso do pavilhão são cerca de 2 milhões de euros, e nos outros? Quanto é que a Câmara poderá vir ter que pagar? Rondam os mesmos. No total teremos por aqui uma dívida de 10 milhões de euros a pagar? Não sei se chegará, mas próximo disso. Dará próximo. Mas repara uma coisa, mas isto é uma forma lesiva de gestão que foi posta em prática pelo Partido Socialista. E ninguém pode assumir estes compromissos da forma como foram assumidos, porque depois vão ter que se pagar, obviamente, e estamos de braços e de pernas atadas para os resolver. E, portanto, fui eu que trouxe esses assuntos à baila, e quando falava da dívida da Câmara, eu referi, não, mas atenção, que ainda há mais estes para nós resolvermos. O candidato da CDU diz que é por causa destas questões que o Jorge Reis não se recandidata. São problemas. Na sua opinião também é por causa disto? Não. Se é por causa disso, vem 4 anos atrasado. É porque só agora o Presidente Jorge Reis soube destas questões. Eu, no mandato de 2005-2009, já andava a falar delas. Tanto que votei quanto à adenda desse protocolo do pavilhão municipal em 2007. E, portanto, se é isso que o leva a não recandidatar-se, deveria ter pensado nisso no mandato anterior. E, portanto, o que eu sei é que existem todos esses assuntos para resolver, e eles só se resolvem falando com as pessoas. Só se resolvem chegando à conversa e tentando perceber como é que se podem, de facto, resolver, sentando-se às mesas e falando com as pessoas. Não é a atitude que a Câmara teve, que é: deixa estar o protocolo, quanto menos falarmos nele melhor, deixa lá estar os senhores, depois um dia alguém há de resolver. E essa é a forma que o Partido Socialista tem posto em prática, e de facto que está a levar a Câmara a ter todas estas situações por resolver. Quais são as suas ideias no que diz respeito ao incremento económico do Conselho para a fixação de novas empresas? Essa terá que ser uma prioridade, e entendo isso que deverá ser uma prioridade do Executivo, e será uma das nossas prioridades, de facto, tornar o Conselho de Alenquer capaz de oferecer condições de atração para o tecido empresarial, comercial e de serviços. E, portanto, e porquê? Porque temos uma localização, de facto, muito boa, em termos geográficos,
boas acessibilidades e somos ainda hoje um concelho procurado para investimento. Agora temos de ter a capacidade de agilizar procedimentos, temos de ter a capacidade de ouvir os empresários, porque não é só a questão de atrair novos investimentos. E baixar os impostos municipais, está a ser feito? Há aqui a questão dos impostos municipais, os impostos municipais, nomeadamente que visam a área de desenvolvimento económico, que mais direto dizem aos investidores e às empresas que já estão em Alenquer, é a derrama, e o próprio IMI também, logicamente, e portanto, por proposta da coligação, o IMI já não está no patamar máximo. O máximo é 0,8 e, portanto, neste momento, para 2013 foi 0,38 e para 2014 vai ser 0,4, sendo o máximo 0,5. E há a derrama, que a derrama houve, por proposta da coligação, também uma isenção num volume de negócios até 150 mil euros, para apoiar as pequenas e médias empresas, os pequenos e médios empresários. Já está posto em prática, mas não é só a redução de impostos. Aqui há que também, como eu dizia há pouco, ter uma atenção especial, contínua, durante o mandato, e não é só na atração de novos investimentos, é na manutenção também do tecido empresarial que existe em Alenquer. E para isso a Câmara tem que se sentar à mesa com os empresários, com os comerciantes, para poder diligenciar melhores políticas para, de facto, dar as condições para se manterem e atrair novos investimentos. E para isso é preciso ter um conselho proativo, é preciso ter um plano diretor municipal que responda às necessidades, é preciso ter este conhecimento da atividade económica do Concelho de Alenquer e até poder agilizar todos os procedimentos e poder também aconselhar. Imagine uma empresa ou um pequeno comércio que se queira localizar em Alenquer, a Câmara tem que ter no seu conhecimento o cadastro do volume de atividades que existe e das atividades que existem em cada uma das freguesias e cada uma das terras, até para poder direcionar também o investimento. Para além disso, terá que dar resposta, obviamente, no respeito do ordenamento do território, com zonas destinadas a zonas industriais, de comércio e de serviços. E, portanto, chegar à conversa, de facto, com estes empresários para que, de uma forma articulada, se possa diligenciar um conjunto de políticas que leve não só à manutenção, mas também à atração de novos investimentos para o Concelho de Alenquer. E aqui vou-lhe dar um exemplo. Nós, este mandato, tivemos e analisámos um pedido de investimento de uma empresa inglesa para um investimento na área do desporto automóvel na freguesia da Ota, que as pessoas queriam comprar o terreno e já compraram e já desenvolveram os projetos para começar a executar esse investimento. E a Câmara, e nós fomos confrontados numa sessão de Câmara com os investidores na primeira fila da sessão de Câmara a perguntar ao Presidente da Câmara se queria ou não queria o investimento, porque eles não podiam estar à espera de uma resposta há 2 meses. Isto é tudo o que não pode acontecer. E seria para quantos postos de trabalho aqui no Concelho? E, portanto, não se falou no número de postos de emprego, mas era um investimento na ordem de 50 milhões de euros, passa por ter hotel, zona comercial e todo um conjunto de pistas homologadas para transformar. Mas a Câmara, na sua opinião, estava indiferente a esse investimento? Eu não sei se a Câmara estava indiferente, sei que os investidores se entraram na primeira fila e perguntaram e disseram que estavam à espera de uma resposta há quase 2 meses, porque queriam que a Câmara lhes pudesse participar num acesso ao sítio, exatamente, de um acesso onde se vai implementar. E isto é tudo o que não pode acontecer, porque a Câmara tem que decidir rapidamente, dentro das suas possibilidades, e dar resposta às pessoas. Nós o que fizemos para resolver o problema, dissemos que estávamos de acordo, gostaríamos de não ver um investimento na ordem de 50 milhões de euros a sair do Concelho de Alenquer, porque outros concelhos já andavam à procura também desse investimento, nomeadamente o Concelho de Zambuja, e fizemos a proposta para que se soubesse quanto é que este investimento pagaria em taxas e licenças na Câmara, para ver até que ponto é que a Câmara poderia, de facto, comparticipar nas acessibilidades. E chegámos à conclusão, e eu mostrei logo essa vontade, que mesmo que a Câmara tivesse que gastar o que iria receber para manter um investimento destes, que vai sempre criar postos de emprego, que o deveria fazer. E, portanto,
a bom tempo fizemos essa proposta e chegou-se à conclusão que a Câmara deveria e aprovámos esta comparticipação. E, portanto, é neste sentido de proatividade que nós temos que trabalhar. Nós não podemos estar assentados na Câmara à espera que os investimentos apareçam e não lhes dê as condições. Eles têm que ter, de facto, uma via verde para se instalarem no Conselho de Alenquer. Passaram por um conjunto de medidas, como eu acabei de referir. Outra das questões diz respeito aqui à necessidade de limpeza e desmatação da encosta de Alenquer. Também temos aqui esta questão ambiental, para assim dizer. A Costa de Alenquer e todas as áreas, de facto, florestais, e sendo que a Costa de Alenquer é da competência da autarquia, que deve ser a primeira a dar o exemplo quando exige aos proprietários privados que o façam também. E, portanto, essa é uma questão que é respeitar as competências e as obrigações do Estado. Neste momento não está a ser respeitado. Não está, mas eu acho que nunca foi respeitado. Penso e será o cartão de visita de Alenquer, não é? Portanto, há que limpar e que pôr em prática, quer dizer, as competências da própria autarquia, não só pela questão da limpeza em si, mas também pelo risco de incêndio que traz para a própria Vila de Alenquer. Quais são as suas ideias também no que diz respeito à Chemina? O edifício da Chemina já passou por várias fases. Eu participei no mandato de 2005-2009 num concurso para a recuperação do edifício da Chemina, que visava numa parte uma clínica geriátrica e, portanto, noutra parte um centro de idosos, com uma área comercial também, em que houve um concorrente selecionado. Eu vou-lhe dar-lhe mais um exemplo da forma danosa de gestão que o Partido Socialista imprimiu no Conselho de Alenquer. É que esse concurso foi lançado, houve um concorrente que foi selecionado, que apresentou as garantias bancárias na Câmara para o início do investimento e a Câmara nunca o chamou aos passos de Conselho para ele assinar o protocolo, o concurso. E, portanto, o que é que aconteceu? Passou o tempo limite para a assinatura do concurso e o concorrente pura e simplesmente desistiu. Quais foram as explicações da Câmara? As explicações eu bem que tentei perceber, mas a explicação número 1 é que o concorrente dizia que a conjuntura económica alterou e que já não poderia fazer o investimento. O que me levou a dizer que para nós a Câmara não tinha que ter essa preocupação. Porque na data do concurso foram apresentadas as garantias bancárias necessárias para fazer um investimento. Não é? Mas se não quer ir, a Câmara deve acionar as cláusulas indemnizatórias que o próprio caderno de encargos está, mas só pode assiná-las se o protocolo tivesse de facto assinado. E o Executivo do Partido Socialista deixou cair esse protocolo sem explicação lógica. E, portanto, não é que a cláusula indemnizatória desse para recuperar o edifício, mas ajudaria com certeza a aplicar o dinheiro em algumas obras, se calhar de segurança, que são necessárias no próprio edifício. Isto para lhe dizer o quê? Deixaram-se passar oportunidades por gestão danosa, não encontro outra forma de dizer isto, porque não me foi apresentada nenhuma justificação plausível e, portanto, neste momento é uma situação de grande risco, e há pouco falávamos de património também, na sua preservação do edifício de Chemina, que também está a colocar, que ele próprio poderá estar em risco de poder cair ou ruir em alguma altura. E, portanto, este edifício, a Câmara tem que lhe encontrar ou numa parceria uma forma de o poder recuperar, ou diligenciar um projeto de recuperação que possa vir a colocar em ação no próximo quadro comunitário que está virado para a requalificação urbana e para a recuperação urbana, de forma a poder fazê-lo. E falamos aqui no investimento na ordem, seguramente, dos 8 milhões de euros. Quero avançar esse número porque a recuperação do edifício do concurso rondava a ordem dos 6 a 7 milhões de euros, e, portanto, será nessa ordem. E nós vamos ter que olhar para as nossas opções políticas, porque dou-lhe mais um exemplo, do qual a coligação votou contra. O Partido Socialista quis fazer uma variante, que era a grande obra estruturante de desenvolvimento para o Conselho de Alenquer, uma variante da rotunda do Lidl na zona do Carregado,
à urbanização do Brandão. Essa obra custou 8 milhões de euros. Consumiu todos os fundos disponíveis, fundos comunitários, na área da requalificação urbana, neste quadro até 2014. Nós votámos contra porque dissemos que não concordávamos. Nós queríamos que esse dinheiro fosse aplicado em obras de requalificação urbana. Quais? Na Vila de Alenquer, na Vila do Carregado, que estava na altura, por proposta também da coligação, a desenvolver os seus planos de pormenores de requalificação urbana das duas ruas centrais do Carregado. Deveria ter sido uma aposta e poderia ter entrado com esse montante, de facto, a recuperação do edifício de Chemina. O que é mais importante para as populações? É ter o espaço exterior, de facto, arranjado, os edifícios requalificados, ou tem uma variante que leva de uma urbanização que está vazia e que está caducada, que chegou ao fim, o alvará de loteamento e, portanto, está caducada, é uma rotunda e que não serve de variante para desviar o trânsito a lado nenhum. E, portanto, isto é que são as políticas que têm sido postas pelo Partido Socialista em Alenquer, que, mais uma vez, vieram a lesar os municípios. Teria sido muito mais importante apostar na requalificação urbana e falamos nos mesmos 8 milhões de euros, que uma parte é fundos comunitários e outra é com participação da própria Câmara. Mas estávamos neste momento já com estas obras de requalificação em marcha e o Partido Socialista continuou a apostar na construção de uma variante. E, portanto, não se diga aqui que não poderia ter sido feito porque a Câmara não tem dinheiro. Não, poderia vir a ser feito se tivesse sido a opção política, mas não foi. E, portanto, é bom que as pessoas saibam disto. E também não se diga aqui que é porque a Câmara tem menos receita, que é uma mentira. A Câmara está com os níveis de receita que teve em 2006, 2007, 2008. A Câmara não desceu a sua receita, que se está a cifrar entre os 26 e os 25 milhões de euros. É óbvio que a dívida tem que ser paga. E, portanto, nós concordamos com isso. Para além de concordar, sempre votámos favoravelmente empréstimos para o pagamento de dívida. Agora, não se paga a dívida se pagarmos o que está atrasado e formos contrair mais dívida para o futuro. Não é isso o reequilíbrio financeiro. O reequilíbrio financeiro é pagar o que se deve e perceber quais são as reais apostas da Câmara, e acabei de dar o exemplo desta variante, para que os projetos que sejam feitos, a Câmara os possa assumir como um todo e que tenham resultado prático no dia-a-dia das pessoas. É que a requalificação urbana leva ao desenvolvimento económico também e leva à preservação do património e te leva a que os turistas possam vir ao Concelho de Alenquer, porque o espaço urbano é convidativo. São opções políticas que criaram grandes problemas ao Concelho de Alenquer e que agora no futuro vão se resolver. Temos que avançar. Esta é a terceira vez que se candidata. O que é que o leva a crer que será desta? Olha, o projeto político que temos vindo a pôr em prática, mesmo na oposição, que é reconhecido por todos, que tem sido um projeto político construtivo. Falamos verdade, temos tido a responsabilidade de estudar todos os assuntos e apresentar propostas para a resolução dos mesmos. Apresentamos as alternativas, se não é dessa maneira que nós faríamos, é desta que nós faríamos, e apresentámos-las, e posso-lhe dizer que 90% ou 95% das propostas apresentadas pela Coligação pela Nossa Terra têm sido aprovadas por unanimidade na Câmara, e é um projeto político que tem vindo em crescente. E, portanto, é com muita honra que encabeço pela terceira vez e que vejo cada vez mais pessoas a vir acolher este projeto nomeadamente político. O eleitorado das freguesias mais rurais, que vota quase tradicionalmente no PS, nota que essas pessoas estão mais consigo, por assim dizer, neste arranque de pré-campanha? Bastante mais, porque tem dado um gosto enorme estar junto das pessoas e perceber, de facto, as situações e os problemas do dia-a-dia, o que elas pensam sobre o Concelho de Alenquer. E, portanto, nota-se, de facto, esta adesão a este projeto político, nota-se, de facto, que as pessoas acreditam nestas pessoas e querem fazer parte deste projeto enquanto pessoas. E, portanto, é muito bom este sentimento, é bom perceber que há muita gente de vários quadrantes políticos, muita gente independente, sem grande aptidão para a política, mas que quer fazer, parte deste projeto político. Isso é uma pedra no sapato? Não é uma pedra no sapato, de forma alguma. José Carlos Moraes veio para a coligação em 2005. Convite pessoal, fui eu que o convidei
na altura, como independente, iria entrar como independente, nem se falava no MPT, nem se falava na representação. Ele, enquanto representante do MPT na coligação, eu convidei-o enquanto pessoa que conheço há muitos anos, do qual tenho uma grande estima, gosto muito de trabalhar com ele, e portanto o Zé Carlos Moraes não está... Eu já tive a oportunidade de falar com ele na altura em que ele anunciou que não faria parte da coligação pela Nossa Terra, e portanto tive a oportunidade de esclarecer alguns mal-entendidos que correram, e eu contarei sempre, com certeza, com a ajuda do Zé Carlos Moraes, que acima de tudo está o amor dele pelo Conselho de Alenquer, a nossa amizade e o projeto político que ele também fez parte e está intimamente ligado. Candidato pelo Bloco de Esquerda, João Hermínio, que até há pouco tempo estava ligado ao Partido Socialista e à Câmara, poderá baralhar de alguma forma, na sua opinião, as contas finais destas eleições? Olha, eu respeito o candidato João Hermínio pelo Bloco de Esquerda, como respeito qualquer outro candidato de qualquer força política. É um candidato que vai, de facto, a eleições e, portanto, vai lutar pelo melhor resultado possível. Não sei se vai baralhar ou não, mas vai lutar pelo seu melhor resultado, vai mostrar as suas razões, o que leva a candidatar-se com certeza, como todos os outros. E eu neste momento estou empenhado de facto de mostrar quais são as minhas ideias, o que é que eu pretendo, as minhas da coligação, o que é que nós pretendemos com a minha equipe, com todas as pessoas que fazem parte dela, o que é que nós pretendemos para o Conselho de Alenquer, falando a verdade, dizendo às pessoas de facto o que é que pensamos, o que é que podemos fazer, e portanto não me traz nem preocupação, nem alívio. Também não lhe traz preocupação o facto do PSD a nível nacional ter estado sujeito a toda esta crise? Não, é uma questão que eu não posso e é a opinião das fugir, pessoas. Com certeza, mas é a opinião de que ouço também no Conselho de Alenquer um grande apoio à nossa candidatura. E, portanto, eu julgo que as pessoas sabem falar e sabem sobretudo, falar não, peço desculpa, sabem sobretudo separar algumas questões. E eu percebo isso no dia a dia. E, portanto, estamos otimistas com a receptividade, estamos otimistas com o trabalho que estamos a desenvolver e mais uma vez, porque as pessoas já perceberam quais os parâmetros pelos quais nós nos regemos de trabalhar com verdade, com clareza, com responsabilidade, com rigor e fugindo muitas vezes àquilo que a política tem de mau. Eu vou-lhe dar um exemplo, porque quando vinha para aqui, e tenho que falar nisto porque fico amargurado quando estas coisas acontecem, porque quando vinha para aqui telefonaram-me de Ota a dizer que está lá uma estrada a ser alcatroada para o campo de futebol, a perguntar-me porque é que a obra parou e porque é que o Nuno Coelho votou contra na Câmara aquela obra. Aquela obra, eu não votei contra nada, aquela obra estava-se a desenvolver num plano de investimento, com certeza, da autarquia, que eu votei favoravelmente, das acessibilidades e dos caminhos rurais para ser feito, e, portanto, é este género de política que não fazermos uma coisa, mas a culpa é sempre do Nuno Coelho ou da coligação, quando é uma pura mentira. Aliás, eu desafio que me mostrem a deliberação ou a situação que eu falei daquela obra e que me mostrem porque é que eu fui contra. É uma pura mentira. E, portanto, as pessoas já se habituaram que a forma da coligação fazer política não é esta forma, é a outra, é dizer a verdade, e quando se diz que se vai fazer determinado tipo de investimento ou determinado tipo de ação, fazemos-la. Não imputamos a responsabilidade a ninguém. Eu sinto-me amargurado com este tipo de situação. Já tem acontecido frequentemente? E, portanto, tem acontecido quase sempre. Eu dou-lhe outro exemplo, na altura da construção da escola ou da compra do terreno em Vila Verde dos Francos para fazer o complexo escolar, porque eu não concordei que a compra de um determinado terreno, porque achei caro, mais pequeno, com uma inclinação enorme, custava 150 mil euros, apontámos um outro terreno como alternativa dentro da própria Vila Verde dos Francos, onde daria também para preservar o património e o palácio que lá está, até definir ali um pequeno jardim urbano. Logo aí foi dito, não, a escola não está a ser construída porque o Nuno Coelho foi contra a compra do terreno. O Nuno Coelho, quando apontou outro caminho, fez com que a Câmara poupasse 100 mil euros na compra de um terreno, com mais área, com outras condições. E a Câmara não quis? E, portanto, não quis e aprovou. Mas lá está a forma de fazer política. Foram logo à pressa a dizer, não fazer, ainda não estamos a fazer porque somos contra. Ainda há pouco tempo, eu vou-lhe dar um exemplo, que é do vereador Catarino da CDU, que está no Executivo comigo na Câmara. Eu não tenho peixe nenhum em falar nisto nesta entrevista, porque me magoa
a política feita desta forma. Corria o boato que não se iria relevar o campo desportivo da Atalaia no Alto Conselho, que o vereador Catarino tinha votado contra. É mentira. Não houve deliberação nenhuma, nem o vereador Catarino, nem ninguém votou contra nada disto. Ou seja, é a forma e os boatos porem a correr. Olha, eu acho que pela insegurança no próprio desempenho político, com certeza que as pessoas estão a ter. Eu não sei quem é que põe os boatos a correr, mas sei que eles correm. E, portanto, nós não fomos, a CDU não foi, e, portanto, o PS se foi, não percebo porquê, mas alguém ligado há de ter sido, e eu só vejo uma razão, com certeza, pela própria insegurança nas ações que levam a cabo, que são obrigados a apontar a outros coisas que não existem. E, portanto, isto é o mal que a política tem, sabe? Vamos aqui à questão dos eventos. Tem algumas ideias para a Feira da Ascensão, que neste momento é organizada pela Associação Comercial? Olha, a Feira da Ascensão é um dos eventos em Alenquer que nós defendemos desde sempre. E defendemos-lo e fizemos logo em 2009, quando com este executivo socialista, já liderado por Jorge Riz e João Hermínio, foi apresentado na reunião de Câmara para 2010, para a Feira de 2010, 3 alternativas. Não fazer igual no Parque Urbano da Romeira, ou fazer apenas um evento de um dia. E nós dissemos, não, nós queremos manter. E achamos que ele deveria vir para as ruas de Alenquer. E apresentámos a proposta, e foi quando a Feira da Ascensão veio para dentro da Vila de Alenquer, como forma de promover o comércio local dentro da Vila de Alenquer. Mas fizemos-lo com um pressuposto. Foi-se perceber se a feira dentro de Alenquer custava menos dinheiro do que feito no Parque Urbano da Romeira, nas instalações da Câmara. E esse pressuposto foi cumprido. Deixou-se de gastar 120 mil euros para se passar a gastar 80 mil euros para trazer a feira dentro de Alenquer. Mas a própria associação diz que esta não é a solução mais cómoda. Agora, não. E que voltou a Romeira. Não é a solução, não é a solução mais cómoda, porque a feira este ano foi exclusivamente paga pela ASICA. A parceria da Câmara foi na disponibilidade do espaço. E, portanto, o que eu entendo é que deverá sempre existir estas parcerias com a ASICA. Mas a Câmara não se deve demarcar de pagar a feira também? Não, a Câmara deve estar juntamente com parceiros, a ASICA, a CUPQUER, a AVA, outras entidades, bancos, com quem quer que seja, associações, coletividades. A Câmara deve participar como parceira e participar no investimento que é feito, porque é um investimento que demonstra não só da cultura, mas também da atividade económica que é desenvolvida no Concelho de Alenquer. E só desta forma é que a feira poderá ter uma expressão que passa a ser a concelhia, que agora é concelhia, para uma expressão regional. E, portanto, a Câmara deve assumir um papel e deve encabeçar, ou está disponível para moderar um conjunto de parceiros para desenvolver um modelo de feira, estabilizá-lo e desenvolvê-lo como mostra da atividade económica do Concelho e das atividades culturais. E isso tem que ser feito. O que não serve é o que vinha a ser feito durante estes anos. É que a ASIC era parceira na organização da Câmara, mas chegava à Câmara, estava tudo definido, a Câmara já tinha definido tudo e a ASIC estava lá de corpo presente. Não pode ser. Nós temos é que trabalhar em parcerias. Isto acontece noutros municípios. Para quê? Para podermos desenvolver um modelo de feira que passe a ter uma expressão regional e que traga, de facto, ao Concelho de Alenquer gente de fora. Não tem uma expressão regional. Não o que é que ele trava? Não tem uma expressão regional, tem uma expressão local, concelhia, que é importante, mas ainda não tem. A expressão regional é quando percebemos que vem muita gente de fora aqui ver este certame. O que é que tem que ser alterado? Tem que ser alterado a forma de organização, entrar nestas parcerias, definir de facto momentos chaves de eventos dentro da própria feira que tragam pessoas de fora. Mas que custam mais dinheiro também. Está bem, mas que são apostas. Nós em 2000 no outro mandato, 2005 e 2009, dissemos que concordaríamos que em determinado tipo de eventos se pudesse cobrar um valor simbólico, 3, 4, 5 euros num grande espetáculo que trouxesse pessoas. Fomos quase acusados de querer pôr a feira a ser paga, mas neste momento isso já é falado até por outras forças políticas. Mas com parcerias era possível definir
estas ações e estes eventos. E, portanto, é preciso sentar-nos à mesa com as associações, com os empresários, porque neste momento a Fora não tem a representatividade do tecido económico que existe no Conselho de Alenquer. E também esses são importantes estar presentes, mas tem que sentir que a Fora é uma mais-valia. Uma última questão, qual é que é a sua percepção sobre o parque de diversões a instalar no Conselho, em que o empresário veio agora dizer que afinal só para 2014? Olha, esse é um projeto já antigo que nós conhecemos, e eu estou na Câmara há 7 anos, conhecemos a intenção de o fazer. A Câmara já votou favoravelmente uma alteração ao Plano Diretor Municipal também para acolher esse investimento, um investimento privado, um investimento que na altura, e este mandato já, nós, coligação, pedimos para que o Presidente da Câmara marcasse uma reunião com o promotor para conhecermos mais sobre ele, e portanto sabemos que os projetos estavam a ser delineados, estavam a ser projetados, todo o projeto do investimento. O investimento já tinha sido considerado PIN, de interesse nacional, e o próprio investidor andava em busca de investidores para o poder realizar. E, portanto, é mais um que as câmaras, não só a de Alenquer, mas também de Zambuja, devem estar atentas ao desenrolar do projeto e dentro do seu âmbito de competência e também ultrapassando, porque acho que a Câmara deve estar sempre ao lado do investidor na defesa do projeto PIN, na abertura de portas institucionalmente também, para que o projeto possa vir. O senhor não nota que haja um esclarecimento do interesse do empresário com o arrastar desta questão já há tantos anos? Poderá haver, mas eu senti na reunião que tive que o empresário estava empenhado em de facto, diligenciar o investimento. Mas é um investimento, para além de grande, precisa de investidores que não são investidores públicos. É um projeto que é desenhado no exterior, também uma parte dele, nomeadamente toda a parte temática. Como sabe, este investimento abrange os 2 concelhos, e na parte do Concelho de Zambuja é a parte onde se desenvolve toda a parte temática e de lazer, e o Concelho de Alenquer é uma zona mais hoteleira e de âmbito imobiliário, e portanto são 2 vertentes. A Câmara já aprovou a revisão do Plano Diretor Municipal para acolher este investimento, e portanto esse, como o outro da Inverte Imagem em Ota que acabei de falar, como outros, a Câmara deve estar sempre em permanente contacto com os investidores para saber em que ponto de situação é que está e onde é que pode e quando é que pode ajudar. E, portanto, qualquer tipo de investimentos, até a abertura de qualquer loja em qualquer terra do Concelho de Alenquer, é importante para a Câmara, e a Câmara tem que estar na linha da frente na defesa desses investimentos. Há que criar riqueza, há que criar emprego, e essa é uma aposta da coligação pela nossa terra.